Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando no Evangelho, dessa tarde. Quero agradecer a todos pela compreensão, agradecer a Deus por essa oportunidade, Bem que nós gostaríamos que fosse o nosso irmão que estivesse aqui, mas por força maior hoje ele não pôde comparecer, e aqui estou eu novamente tentando trazer um pouco da mensagem do Evangelho da tarde, e vamos rogar ao Pai a bênção, a proteção e o amparo, o auxílio dos nossos irmãos benfeitores amigos, tanto os encarnados e desencarnados, que possam vir nos auxiliar nesse instante, nos auxiliar na leitura do Evangelho, nos dando-nos o esclarecimento e o entendimento da lição que cairá para nós essa noite. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos dar por aberto o Evangelho do lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gratidão. Então eu vou começar lendo uma mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que caiu para nós hoje foi: emprego de riquezas. Acautelai vós e guardai vós da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Jesus, Lucas 12, versículo 15. Se a riqueza somente mates houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Capítulo 16, versículo 7. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males, decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual é desnecessário ir longe para a justiça demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos panteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxilie a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo que possa constituir agravo a instituições e pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestações, para que não nos disponhamos a enlaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar, no íntimo, quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão.
reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Vamos fazer a leitura do Evangelho. E caiu aqui para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Item 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara bocas aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus 22, versículo 34 ao 40. Então, no meu entender, aqui tanto a mensagem como a leitura do Evangelho veio assim a calhar os dois ensinamentos, resumindo, tudo numa só palavra: amará a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Na mensagem fala o emprego de riquezas. Então as duas mensagens que eu li vem falando das nossas riquezas que nós temos na nossa vida e nós não o valorizamos. Nós não damos valor porque nós preocupamos com o nosso bem-estar material em primeiro lugar. Nós ainda tememos muito de nós passar privações financeiras, ao medo de passar a necessidade do necessário que nós temos no nosso dia a dia. Então nós não preocupamos tanto com aquela riqueza que nós temos ao nosso redor, que são a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo perfeito e a nossa família com os nossos filhos. Essas são as nossas maiores riquezas. Essas são as riquezas que não são correlidas nem pelo ouro e nem pelas traças. Essas nós temos que fazer o possível e o impossível de aumentá-las a cada vez mais através do amor, da compreensão, do carinho e da humildade. E com o nosso próximo lá fora. O que nós estendermos em favor desses nossos irmãos, ela também valerá uma fortuna perante os olhos do nosso Pai. E essa fortuna nós vamos levá-la junto conosco. Não é a fortuna material que nós vamos levar na nossa bagagem. Na nossa bagagem nós só vamos levar aquilo que nós conseguimos fazer de bom para o nosso próximo. As nossas boas ações, as nossas boas atitudes é o que nós vamos levar na nossa bagagem. Essas são a fortuna que nós devemos nos preocupar em obter cada vez mais e mais, porque são essa fortuna que vem a de Deus, essa que Ele nos ensinou para que nós possamos trabalhar e tê-la cada vez mais, porque quando nós sairmos daqui deste planeta Terra e partirmos para fazer a nossa viagem, nós temos que levar a nossa bagagem leve, porque as boas ações, o amor, o carinho não vai pesar na nossa bagagem, porque nós não nos apegamos, nós não
fomos preocupados com os nossos bens materiais que nós criamos aqui, que nós construímos aqui neste planeta. Igual a muitos, né, são agarrados com os bens materiais, agarrados com as suas fortunas, com as suas casas, com os seus carros e assim por diante. E esquecendo que a fortuna mais agradável a Deus é o nosso amor, é a nossa humildade, é o nosso mão estendida ao nosso próximo. A nossa fortuna é aquela preocupação que nós temos de distribuir uma cesta, de distribuir uma sopa, um caldo. Mas é só isso? Não, não é só isso. Junto com tudo isso, nós temos que distribuir junto o nosso amor, o nosso carinho, a nossa benevolência, a nossa atenção, a nossa humildade, o nosso abraço, o nosso sorriso, o nosso aperto de mão. Não ter medo de olhar nos olhos dos nossos irmãos menos favorecidos pela sorte, que está dependendo do pouco que nós temos, que já é muito, se nós soubermos dividir, né? Não vai nos fazer falta. Então nós não temos que ter medo de apertar a mão desses nossos irmãos, de dar-lhe um abraço e olhar nos seus olhos, porque muitas das vezes esses nossos irmãos que nos abordam na nossa caminhada, no nosso dia a dia, eles não estão tão necessitados de um dinheirinho, eles não estão necessitados de comida para sustentar o seu físico, mas sim de comida para fortalecer o seu espírito. E qual é o alimento para fortalecer, para trazer a alegria, para trazer aquela vontade de sentir-se que é o ser filho de Deus? É o nosso carinho, é a nossa atenção, é o nosso Deus te abençoa, vai com Deus, tudo vai dar certo, né? Lá na frente você vai conseguir mais alguma coisa, e é assim. Mas nós, hoje, nós vemos que a correria do nosso dia a dia, nós nos preocupamos e não olhamos para esse lado. Nós olhamos somente para o lado material. Nós ainda achamos que o mais importante é a matéria, e não, nós temos que preocupar com o nosso espírito. E para que nós possamos preocupar mais com o nosso espírito, nós temos que trabalhar mais, principalmente a nossa reforma íntima. Ser tolerante, ser benevolente, indulgente, com tudo e com todos. Não é só com os nossos familiares, principalmente lá fora. Porque dentro da nossa casa, tem os nossos irmãos difíceis de convivência? Tem, mas é mais fácil de lidar do que aqueles que lá fora nós encontramos na nossa caminhada. Costumo dizer até no nosso ciclo de trabalho, de amizade, costumo dizer até nas reuniões de casas religiosas, nós vemos tantas desavenças, tantas indiferenças, né? E sendo que é aqui que nós estamos encontrando os nossos desafios, é aqui que nós estamos buscando a nossa reconciliação com esses nossos irmãos. Então nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos aqui dentro, o que nós lemos no Evangelho, o que nós recebemos das mensagens dos nossos mentores. Não é entrar num ouvido e sair pelo outro. Não é sorrir e abraçar os que estão aqui dentro e lá fora já sair chutando o primeiro que aparece na frente. Qual que é o primeiro que aparece na frente? Os nossos irmãos e os menores, os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, que também sofrem com o abandono, que também sofrem com a fome, que também sofrem com o frio, com a chuva, com o desprezo, com o nosso desprezo, né? Então vamos analisar, vamos refletir muito nas nossas atitudes e nas nossas ações, para que nós possamos adquirir essa fortuna que é mais agradável a Deus, que é o amor, que é o amor ao nosso próximo, que é o amor a tudo e a todos,
sem olhar a quem, porque quando Jesus por aqui passou, ele deixou esse exemplo para nós. E ele sabia das tormentas que ele ia passar. E mesmo assim, ele praticou o amor. Ele nos ensinou. Ele não abandonou ninguém. Ele não criticou, ele não julgou, nem o rico, nem o pobre, nem o branco, nem o preto. E assim nós devemos também agir e seguir, para seguir as suas pegadas do exemplo que ele deixou para nós. Assim eu entendi essa mensagem, é o que eu consegui passar, meus irmãos. Eu quero agradecer àqueles que já estão acompanhando, àqueles que ainda vão acompanhar, e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, e que eu rogo ao Pai sempre essa oportunidade de trabalho, que não me deixe desvencilhar das oportunidades, que eu possa pegar sempre com a minha boa vontade e com o meu intuito de aprender e servir cada vez mais, porque eu sei que aqui eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos ao Mestre amado Jesus que nos abençoe, que nos proteja e nos ampare, que a Virgem Santíssima possa cobrir a todos nós com o seu manto sagrado, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, os nossos irmãos necessitados, aqueles que já partiram para o plano espiritual, seja pela morte natural, seja pelo suicídio, consciente ou inconsciente, que todos sejam amparados pelos braços, pelo amor da Virgem Maria Santíssima e de seu Filho Jesus. E assim, com a oração que o Senhor nos ensinou e com a oração da Virgem Santíssima, nós vamos dar por encerrado o Evangelho do Lar de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gratidão, 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 gratidão. Boa noite a todos.